Há uns 11 anos atrás, eu fiz uma viagem e visitei o Museu do Louvre, em Paris. E lá tem uma seção enorme só sobre o Egito antigo, né? Muitas múmias, pedaços de sarcófagos, pedras com hieróglifos e papiros, enfim, muitas coisas egípcias. E não tem como um bom mórmon olhar aquilo tudo sem lembrar do livro de Abraão. E aquilo dali realmente me fascinou, né? Naquela época eu ainda era mórmon e eu fiquei encantado vendo aquilo tudo, aquelas coisas egípcias todas e via. Mas era tanta coisa, você tem que passar uns 4, 5 dias para visitar tudo e olhar com atenção. É muita coisa. E lá tem uma lojinha dentro do museu que vende souvenir e vende também literatura. Então eu me deparei com esse livro aqui, O Livro dos Mortos. Então, quando eu vi o Livro dos Mortos, o famoso antigo livro funerário dos egípcios, em inglês, e o livro todo cheio dos hieróglifos e de imagens, né? Todo ilustrado e com um texto embaixo dizendo o que é, que está escrito no hieróglifo. Então eu fiquei realmente encantado, caríssimo, né, esse livro, mas eu comprei. Peguei uns euros que eu tinha lá e comprei esse livro. E quando eu comecei a ler em casa, eu vi várias figuras que pareciam muito com aqueles hieróglifos e aquelas figuras do livro de Abraão. Muito bem. Eu comecei então a pesquisar um pouco isso. E não me via traindo minha fé, traindo minha religião ou suspeitando de José Smith por fazer isso. Porque quem for estudar um pouquinho da história do início do mormonismo, vai ver que José Smith pegou dinheiro emprestado com a mãe dele, com amigos, para comprar artigos egípcios antigos, dizendo que podia ser que encontrasse alguma coisa valiosa ali dos antigos egípcios, alguma revelação que podia vir dali. E o que aconteceu foi que ele pegou alguns desses papiros e disse que esses papiros um conjunto deles era escrito pela mão de Abraão e outro que foi de José do Egito. Então ele colocou em exposição esses papiros e algumas peças que ele tinha. Ele comprou algumas múmias, parece, e ele cobrou ingresso para as pessoas irem visitar, se não me engano. Muitas pessoas visitaram, acho que ele cobrou sim ingresso, mas tudo bem, podia ser uma maneira de reaver o dinheiro que ele pegou emprestado para comprar esses itens. E muitas pessoas foram lá e pediram para que ele dissesse o que estava escrito. E ele interpretava aquilo dizendo que eram aqueles hieróglifos por revelação. Qual é o grande problema disso daí? Eu sempre apreciei, enquanto era mórmon, e admirei e me debrucei em estudar o livro de Abraão. Eu passava horas olhando os hieróglifos dos facsímiles que estavam ali expostos. E olhava cada figurinha e cada detalhe e entendia como grandioso tinha sido o profeta José Smith por ele receber revelação para traduzir os hieróglifos egípcios. Mas eis que eu tenho agora o Livro dos Mortos. Como é que foi traduzido se não foi através de um profeta? Como foi que eles fizeram isso? Então o que aconteceu é que na época do José Smith ninguém conseguia traduzir o texto egípcio. Mas algumas décadas depois, foi descoberta a Pedra da Roseta. A Pedra da Roseta
Eu não sei muitos detalhes, já estudei, mas já me esqueci. Mas o que é a Pedra da Roseta? Foi encontrada uma pedra que tinha um texto em egípcio e do lado o mesmo texto em grego. O grego é uma língua que está viva até hoje. A Grécia fala grego. Então, as pessoas puderam ver o que é que estava escrito lá. E então, a partir daí, todos os textos egípcios puderam ser traduzidos de fato. E isso eu não sabia, só vim saber poucos dias antes de eu decidir sair do mormonismo. E esse foi um dos fatores que me fez decidir sair. Porque a igreja, a instituição, a Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, escondeu de mim o fato que já existem egiptólogos que são membros dessa mesma instituição, filiados à Universidade de Brigham Young, a BYU, que efetuaram essa tradução, que pegaram os papiros de José Smith e traduziram. E, pasme, não é o livro de Abraão. Não tem nada de Abraão ali. Todos os papiros que José Smith tinha não deixavam de ser simples textos funerários. Na religião dos egípcios, pelo que eu pude compreender, no enterro, na mumificação, se colocava trechos dos livros deles, da Bíblia deles, trechos de textos funerários. Quem tinha condições financeiras pagava um sacerdote egípcio para fazer a mumificação, fazer uma cerimônia e colocar um trecho de um livro funerário. E o texto que eu venerava tanto, que eu admirava tanto, me debruçava sobre ele, que era o livro de Abraão, na verdade, foi charlatanismo de José Smith. Ora, ele podia fazer como fez com o livro de Moisés, dizer que recebeu diretamente de Deus. Mas por que então ele fez isso? Bom, e aí isso demonstra o caráter de um golpista, de um charlatão, tá? Então, em Doutrina de Salvação, volume 1, está escrito assim: se José Smith era um enganador que intencionalmente tentava enganar as pessoas, então ele deve ser exposto. Suas alegações devem ser refutadas e suas doutrinas mostradas serem falsas. Eu não sei se o autor dessa frase, que foi um presidente dessa instituição, um profeta, considerado assim pelos mormons, eu não sei se esse trecho, essa frase foi dita de má fé, como uma retórica para continuar a convencer as pessoas de que José Smith realmente era um profeta, ele sabendo que José Smith era um falso profeta, ou ele estava de boa fé. Mas tendo conhecimento da tradução dos papiros que José Smith tinha para o nosso idioma atual, bom, é isso, ele é um falso profeta. E o que dizer então das coisas que ele disse como sendo religiosas, das supostas revelações? Ora, se ele mentiu nesse aspecto, se ele pegou coisas que ele não sabia o que era e misturou com religião, se ele pegou papiros e mentiu dizendo que era escrito pela mão de Abraão, o que mais ele mentiu? Certo? Então, eu peguei o Livro dos Mortos e vi coisas que tinha nos hieróglifos de José Smith, por exemplo. Isso daqui, esse compasso, que nos hieróglifos José Smith diz que é um compasso, é um sinal do sacerdócio. Aqui aparece junto dessa águia, e não é um compasso, é um malho, é um instrumento que aparece em muitos hieróglifos egípcios, e esse instrumento serve para quebrar trigo, certo? Depois aparece no Livro dos Mortos, isso daqui, é uma serpente com pernas. E o que significa essa serpente com pernas no Livro dos Mortos? Bom,
trecho do Livro dos Mortos estava junto desse conjunto de papiros que José Smith conseguiu. Tá aqui. Então, esse daqui eu peguei. Tá aqui a serpente com pernas, tá certo? E isso daqui é trecho do Livro dos Mortos. Tá aqui o malho junto da águia. Esse daqui José Smith possuía e disse que era escrito lá por Abraão, por José, quem quer que seja, e tentou traduzir isso. E ele recebeu visita, né? Ele montou um museu e recebeu visita de pessoas importantes. Então, teve uma pessoa, por exemplo, um senhor Kinsey, que ele chegou lá e apontou os hieróglifos nos papiros que estavam preservados debaixo de um vidro e questionou. José Smith respondeu: esta é a caligrafia de Abraão, o pai do fiel. Este é o autógrafo de Moisés. E estas linhas foram escritas por seu irmão Arão. Aqui temos os primeiros relatos da criação, da qual Moisés compôs o primeiro livro do Gênesis. Então veja só a capacidade que José Smith tinha, a eloquência que ele tinha de fazer a pessoa acreditar no que ele estivesse falando, né? E aí, quando esse Kinsey questionou sobre o desenho de uma serpente andando sobre um par de pernas, ele expandiu com entusiasmo. Por quê? Isso é tão simples de se entender. Antes da queda de Adão, as cobras sempre andavam sobre pernas, assim como as galinhas. Elas foram privadas delas em punição por ter agido na ruína do homem. Então essa foi a resposta de José Smith. Então você percebe então um caráter de ansiedade por dar explicação por tudo, por se mostrar sabedor de todas as coisas, e aí ele começava a criar essas fábulas, né? E aí hoje a gente sabe que a tradução disso não é nada disso. Então, eu me dei o trabalho de comprar esse livro aqui, tá certo? Esse livro aqui foi escrito por um egiptólogo que foi professor de vários egiptólogos, inclusive alguns associados a Bill Ayub, que traduziram os papiros de José Smith. Então esse egiptólogo fez um pequeno tratado de tudo de papiro do Egito que José Smith tinha e expôs o que é realmente a tradução, baseado na Pedra da Roseta, e ele traduziu e corrigiu as traduções dos egiptólogos mórmons. Mas repare que o problema não é uma má tradução do papiro do egiptólogo mórmon. O problema é a instituição, a Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, esconder do mórmon fiel que aquilo dali é uma mentira de José Smith, que o papiro não tinha nada escrito de Moisés, de Abraão, de José, de Arão, nada. Eram textos funerários de egípcios de classe média que podiam pagar um serviço funerário como sacerdote e colocaram trechos de livros funerários, livro dos mortos inclusive, lá. Então, quem quiser entender mais profundamente sobre esse assunto, está aqui esse tratado, e que contém inclusive traduções de egiptólogos mórmons. Se você for pesquisar para verificar se eu não estou mentindo, faça isso, por favor. Verifique as informações que eu estou lhe dando por conta própria. Fique à vontade. Se você for verificar no site da BYU hoje, tem lá essa resposta. Quais papiros José Smith tinha? E aí vai dizer que era o livro de um egípcio fulano, tinha um trecho do Livro dos Mortos, tinha a permissão de respirar de Horus, certo? E entre outras coisas, mas nada de escrito de Abraão. Então aquilo que eu me debrucei tanto era um texto que José Smith escreveu e romanceou alguma coisa que ele quis pôr como doutrina de Abraão, querendo validar a si próprio que ele foi o profeta que traduziu, através de enganar a todos. E agora ele foi desmascarado. Eu estou desmascarando ele para você, porque
A própria BYU desmascarou isso. E agora, o que é que você vai fazer a respeito? Vai me chamar de mentiroso? Vai dizer que eu estou falando mal da igreja, falando mal de José Smith? Bom, é isso. Esses são os fatos, tá certo? Você pode discordar de uma opinião, mas eu estou dizendo o que aconteceu. A Pedra da Roseta, egiptólogos de BYU, os papiros não são o que José Smith disse, ele mentiu. Ele escreveu um texto doutrinário dizendo que era de autoria de alguém e não é. Isso é o quê? Isso daí é um falso profeta que está criando uma falsa religião. Então, José Smith tinha esse ímpeto, tá certo? Eu vou citar outros exemplos. Ele falou como é que pode se distinguir um anjo. Pela cor do seu cabelo e por contradizer uma revelação anterior. Então, José Smith contradisse revelações anteriores diversas vezes. Você já ouviu falar sobre o evento de Kinderhook? Em Kinderhook, 23 de abril de 1843, Robert Willie e vários outros homens desenterraram ossos humanos e 6 placas de latão em forma de sino de um monte perto de Kinderhook, Illinois, cerca de 30 km a sudeste de Quincy. Cada placa tinha aproximadamente 4 polegadas. Cada um foi escrito com símbolos de ambos os lados, 2 fechos de metal e um anel de metal, passando por um orifício próximo ao topo zunil. As placas foram trazidas para Nauvoo para José Smith decifrar. As evidências sugerem que eles chegaram a Nauvoo em 29 de abril e lá permaneceram pelo menos até 3 de maio. Se José Smith os tinha ou não quando esta entrada no diário de Sétima foi registrada é desconhecido. Eles também podem ter estado em Nauvoo por algum tempo, de junho de 1843. Quando uma editora de Nauvoo publicou os facsímiles das placas. Em 1º de maio de 1843, William Clayton escreveu que José Smith havia traduzido uma parte e disse que eles contêm a história da pessoa que foram encontradas e que ele era descendente de Ram através dos lombos do faraó, rei do Egito, e que recebeu seu reino do governante do céu e da terra. As placas de Kinderhook, a própria instituição, a Igreja de Jesus Cristo dos Últimos Dias, no site oficial deles, declara que essas placas foram forjadas, que foram inimigos de José Smith, que queriam mostrar que ele era um falso profeta. Fizeram essas placas aí, botaram uns escritos estranhos e botaram para ele traduzir, para ver se ele, no ímpeto que ele tinha, queria traduzir. E traduziu. Só que aí eles viram, desconfiaram que podia ser um golpe e voltaram atrás. Mas tanto faz se foi um golpe ou não, se aquelas placas eram ou não, porque hoje você tem a prova que os papiros que José Smith traduziu não eram de Abraão. E nem por isso os mormons, todo mundo todo, estão deixando de ser mormons, né? Então pouco importa você ter demonstrado que ele caiu num golpe, né? Ele realmente foi lá traduzir placas que o pessoal chegou lá e escreveu qualquer coisa para ver se pegava ele na mentira. Pegou na mentira, né? Então, veja só, isso está registrado, tá? Nos sites oficiais da instituição. Essa doutrina que José Smith disse da serpente com as pernas, veja só o problema de estar numa seita e de se acreditar nas coisas dela e de se praticar o que ela requer que você pratique. Alguns tempos depois, William Smith, ele escreveu uma carta em resposta a alguém. Essa carta foi publicada em Times and Seasons e você pode verificar isso também. Então, olha esse trecho. Popularidade agora e sempre, desde que a serpente foi amaldiçoada a rastejar sobre a sua barriga pela perda de seus pés, tem sido e será o melhor tipo de religião em uso. Então, veja só. Esse trecho, ele colocou aí essa informação. De onde ele escutou que a serpente foi amaldiçoada com a perda dos seus pés, né? Então, eles viram essa serpente com pernas. José Smith, na ansiedade de dizer tudo e se mostrar como profeta, ele terminou entrando essa doutrina na cabeça de William Smith. Outro momento dessa ansiedade do José Smith de contar fábulas e mostrar como ele era um grande profeta foi
nesse evento que está registrado também no site oficial da igreja, no livro History of the Church. No topo do monte havia pedras que apresentavam a aparência de 3 altares erguidos um sobre o outro, de acordo com a ordem antiga. E os restos de ossos humanos foram espalhados sobre a superfície do solo. Os irmãos adquiriram uma pá e uma enxada e removeram a terra até a profundidade de cerca de 1 pé, descobrindo o esqueleto de um homem, quase inteiro. E entre suas costelas estava a ponta de uma flecha lamanita, que evidentemente produziu sua morte. O elder Brigham Young reteve a flecha e os irmãos levaram alguns pedaços do esqueleto para o condado de Clay. A contemplação da paisagem diante de nós produzia sensações peculiares em nossos seios. E posteriormente, as visões do passado sendo abertas à minha compreensão pelo Espírito do Todo-Poderoso, descobri que a pessoa cujo esqueleto estava diante de nós, que havíamos visto, era um lamanita branco, um homem de grande atarracado e um homem de Deus. Seu nome era Zelf. Ele era um guerreiro e chefe do grande profeta Onandagus, que era conhecido desde a colina Cumorah, ou Mar Oriental, até as montanhas rochosas. Seu nome era Zelf. A maldição foi tirada dele, ou pelo menos em parte. Um dos ossos da coxa foi quebrado por uma pedra arremessada de uma funda durante uma batalha, anos antes de sua morte. Ele foi morto em batalha pela flecha encontrada entre suas costelas durante uma última grande luta contra os lamanitas e nefitas. Pois é, então eles encontravam ossos e já iam profetizando toda a história daqueles ossos, tá certo? Qual a importância disso? Podia ser verdade, mas a importância disso é que a instituição Mormon já admitiu que essas pessoas, esses lamanitas, eles não se encontram no território dos Estados Unidos, que foi onde encontraram esses elfos, esses ossos. Provavelmente era na América Central. Então eles até hoje estão tentando encontrar onde tantas coisas dos lamanitas estão. Até hoje não se encontra. Isso daí é mais uma das provas da ansiedade de José Smith de estar traduzindo, de mostrar que tem uma revelação, de fazer isso. Então, bastava uma mentira para se considerar um profeta falso, certo? Deuteronômio. E nós aqui temos vários. Eu fiz uma pequena listinha para vocês, bem modesta. A principal delas, a mais chocante, que foi para mim, foi descobrir que o livro de Abraão é falso. É isso? O livro de Abraão é falso. Nós temos a própria admissão de egiptólogos da BYU e temos a verdadeira tradução do que estava lá naqueles papiros, que não tem nada escrito da mão de Abraão. Fiquem com Deus. Se vocês consideraram esse vídeo importante e proveitoso, não esqueça de compartilhar e até a próxima.